Sabe, esse momento sobre ofertas, uma coisa que eu quero compartilhar com você, como pastor, responsável junto com a minha esposa por essa igreja, às vezes as pessoas se assustam com o pouco que a gente fala do dízimo e da oferta na igreja, mas nós nos assustamos com o quão o povo dessa igreja entende isso e é fiel, e a igreja permanece. Primeiro porque o Senhor está à frente dela, não só os que estão aqui, né? Isso, bem lembrado, pastora. Não só os que estão aqui são fiéis, mas nós temos pessoas de outras cidades e até de outros países que são fiéis a essa igreja, que ajudam a cuidar dessa igreja, que investem nessa igreja. E isso é maravilhoso e é lindo, porque nós vemos que primeiro o Senhor está à frente dessa obra, e segundo, você e eu estamos à frente de batalha, sendo fiéis. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. É de propósito que nós não damos tanto tempo ainda para esse momento de dízimos ofertas, porque nós temos um estudo bíblico às segundas-feiras, onde leva você à profundidade da palavra de Deus, para entender mais sobre isso. E como o Jefferson estava falando, aqueles que têm entendimento, eles não precisam esperar o momento da oferta. Eles vão lá, faz o seu Pix, leva no gasofilácio e sabe das responsabilidades que nós temos para que o reino de Deus avance nesta terra, nessa cidade. E aqueles que não têm entendimento, nós falamos, se você sentiu de ajudar com tudo isso que tem sido feito aqui, você contribua. E nós vemos que o povo dessa igreja é um povo que tem sido fiel e tem tido entendimento. Mas, mais para frente, nós vamos ter algumas palavras mais direcionadas para isso sim. Por quê? Porque o momento de ofertas é um momento onde nós temos uma prova que o Senhor, Ele quer nos abençoar. É um teste e é uma prova que você tem com Deus. Não tem nada a ver com o reino. É você e Deus primeiro. E Deus nos dá a oportunidade de fazer parte disso. Por isso, nós não falamos tanto aqui. Para aqueles que têm entendimento, façam. Os que não têm, se sentirem no coração, assim façam como o Jefferson falou, né? Com alegria e não com tristeza. Sabe, eu estava buscando a direção de Deus para compartilhar a palavra hoje. Nós saímos de uma série maravilhosa que nos faz olhar para Deus, que falava tudo sobre Ele. E eu sempre peço a direção para Deus em tudo. Às vezes Ele me dá direção de meses, às vezes Ele fala, vou te dar só um mês, o próximo você vai buscar mais. E ontem eu estava buscando ainda mais na minha casa, estava clamando ao Senhor aquilo que Ele queria falar, não o que eu quero falar. E me veio uma vontade assim de ir para o teclado que eu tenho lá em casa, numa mesa maravilhosa que eu tenho lá de teclado. E eu comecei a só tocar. Fiz um comecei a só deixar sair do meu coração uma melodia. E acho que eu botei ela ali, Evandro, no Media Player, não coloquei uma. Vê se ela não tá aí. Se tiver aí, pode soltar, vou ver o que saiu ontem. Tá aí ela? Eu coloquei junto com a. É a outra que tá aí. Vou mostrar só um trechinho. Não, não é essa. Essa é. Essa aí, ó. Só um trechinho. Eu estava pedindo a direção de Deus. E essa foi a expressão do meu coração. Para ouvir, após abrir o meu coração, publicarei a minha fé, declararei a minha esperança em Ti, cultivarei o Teu amor, o compartilharei aonde eu for, Jesus, razão do meu viver. Jesus, razão do meu viver. Jesus,
mais um pouquinho. Para ouvir, após abrir o meu coração. Isso é eu pedindo para Deus. Deus, o que o Senhor quer falar para a igreja? A minha fé, declararei a minha esperança em ti, cultivarei O teu amor, o compartilharei aonde eu for, Jesus, razão do meu viver, Jesus, razão do meu viver. Tu és a minha esperança, tu és o Filho de Deus, Jesus, a fé na qual eu me jogo, o amor no qual eu entrego tudo a ti. Tu és a minha esperança, tu és o Filho de Deus, Jesus, a fé na qual eu me jogo, o amor no qual eu entrego tudo a ti, Jesus, razão do meu viver, Jesus, razão do meu viver. Aleluias, glória a Deus. Esse é só um trechinho da música, pode abaixar. Mas eu estava lá buscando a presença de Deus e me veio algo muito forte. Faz tempo que eu não componho uma canção e os meus filhos conhecem, minha esposa conhece, né, as canções que saem do meu coração. E muitas vezes eu me sinto como Davi, né, um salmista, vai lá, pega um instrumento e toda vez que eu sento no teclado ou pego um violão na mão e faço um sai essas coisas aí, né? E eu creio que Deus tem algo para falar para você. Sabe, muitas vezes as pessoas à frente do seu tempo falam algumas coisas e as pessoas não entendem e martirizam aquela pessoa. Não foi assim com Jesus? Jesus estava falando de coisas do fim dos tempos. Estou estudando a história da igreja nesses cursos que nós estamos fazendo. E dentro do curso que eu estou fazendo, o pessoal está fazendo Deus Caminha na História, que é o terceiro curso, mais avançado. Aí tem o Novo Testamento. E depois tem a história da igreja, que é o terceiro e último. Eu estou nesse terceiro. E ali tem tantos homens de Deus, de outras placas denominacionais, que eles se esforçaram para que essa palavra estivesse bonitinha nas nossas mãos. Eles acertaram em muitas coisas, mas erraram feio em outras. Mas porque eles continuaram firmes. Isso aqui está bonitinho nas nossas mãos. E quando a gente vê tudo organizado, pensa, meu Deus, as pessoas não têm ideia do quão foi difícil chegar nisso daqui. Quantas pessoas se tornaram mártires porque estavam à frente do seu tempo. Eu estava orando, pedindo ao Senhor, Deus, eu estou falando de algo que está à frente do nosso tempo, mas eu estou falando daquilo que você falou. Mas por que às vezes a gente não compreende? Por que a gente não entende? Então eu gostaria que você pedisse nessa noite ao Espírito Santo de Deus, que Ele fale com você. A faceta do diamante desta palavra. Nesta noite, eu busquei a direção de Deus. E eu sei que Deus quer nos ensinar várias coisas. E o título que eu dei para esta palavra foi Trilha Sonora. Trilha sonora. Qual é a trilha sonora da tua vida? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Salmos, no capítulo 33. Abre comigo lá, por favor. Se você não tiver, nós vamos colocar ali na tela para você. Salmos capítulo 33, versículo 1 até o 4. Falando sobre trilha sonora. Trilha sonora tem música, tem gente cantando, tem barulho. E olha o que a Bíblia fala: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Nós vemos aqui Deus falando para as pessoas cantarem, tocarem com habilidade.
estarem ali naquele momento, fazendo uma trilha sonora. E o que é uma trilha sonora? Trilha sonora são os elementos audíveis de uma obra com o objetivo de enriquecer a experiência e transmitir sentimentos e informações. A trilha sonora ela é parte essencial que influencia a forma com que percebemos e nos envolvemos com uma história. Você já pensou como seria a vida sem uma trilha sonora? Eu não sei você, mas eu sou muito de trilha sonora. Eu tô andando e às vezes tá a maior gritaria lá na escola, na quadra, mas tem aquele dia assim que você tá pra cima e parece que eu tô andando, estou escutando uma musiquinha na minha cabeça. Não tem essa musiquinha? Às vezes, né, a gente vê os filmes e aí se empolga com as trilhas sonoras. É quando você tá feliz, toca uma musiquinha na tua cabeça. Todo mundo tá se quebrando lá e você... Levanta, querido. Limpa o sangue do nariz, pede desculpa pro irmãozinho. Mas tem momentos que a gente tá andando que parece que tá tocando. Que trilha sonora tá tocando no teu dia a dia? Vamos ver um videozinho aqui. Eu vou pedir para meus irmãos. Primeira vez que a gente vai passar esse vídeo, deixa no mudo, tá, irmãos? Então já deixa no mudo aí, Antônio, faz favor, para a gente passar esse vídeo. Vamos apagar as luzes para viver essa experiência? Vamos ver um videozinho no mudo. Como é que sai? Ops, aconteceu. Pode colocar de novo. Desligou o data show? Não pode. Traz o controle aqui e a gente liga de novo. Eu acho mesmo. Como aconteceu isso? Vem aqui, irmão, traz o controle aqui. Poxa, agora ficou um suspense, hein? Vamos fazer de conta que eu combinei. Isso, pode vir pertinho aqui, Júlia. Aí. Não tem problema não, data show. A gente te espera, fica à vontade. Deixa eu ver se ele vai ligar aqui, gente. Irmão, agora bota a trilha sonora lá que tá dando muito suspense agora. Bota uma trilha sonora, irmão. Alguém olha lá atrás se desligou a chave? Desligaram? Desligou a chave? Mas desligaram? A gente te perdoa, Robson. Vou conferir se está tudo ligado, beleza? Então vamos ligar de novo aqui, irmãos. Ai, glória a Deus. Aí espera só um pouquinho para ela ajustar a lente. Já pode soltar, Evandro, pode soltar a imagem enquanto ela vai abrindo ali? É sem som mesmo? Imagine que gritaria que está acontecendo nessa cena. E nesse casamento? O que será que está tocando? Que suspense. E aí, o que vocês acharam? Sem a trilha sonora? Fica meio estranho? O que será que você imaginou na sua mente? Perde um pouquinho da graça, da emoção, né? Vamos colocar agora com a trilha sonora?
E aí, ficou melhor? Merece uma salva de palmas para Jesus aí? Bem melhor com a trilha sonora, não, irmãos? Concordamos que faz toda a diferença? O que você imaginou quando você viu aquele bebê ali? Talvez você já pensou, meu Deus, a barulheira, a mulher. Ah! Quantas coisas talvez você imaginou? Eu filmei o parto dos meus 3 filhos. Tive esse privilégio. Tá ali, ó, como diz na boca da área, com a câmera. É engraçado que na filmagem aparece assim, filmando a minha esposa, filmando eu assim, quem vê diz que tinha outra pessoa lá filmando, era eu fazendo assim, e eu pensando ali, e aquela trilha sonora, e a minha esposa procurando não gritar muito, que ela disse, não, eu não vou fazer escândalo, e os 3 partos foram normais, e aquela trilha sonora ali, poxa, se tivesse essa musiquinha lá na hora, né, seria tão diferente, mas mesmo assim, foi tão maravilhoso. A gente percebe que sem essa trilha sonora perde mesmo a graça, tira um pouco da emoção. Mas o que eu quero perguntar para vocês agora é, qual que é a trilha sonora que você está vivendo hoje? Que canções que têm embalado o seu coração nesses dias? Porque as trilhas não são apenas músicas, mas também são vozes que nós temos ouvido e deixado influenciar as nossas vidas. Isso também é uma trilha sonora. Jesus, ele disse muitas vezes a frase, quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Várias vezes ele falou, quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. E Deus, ele fala para o seu povo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, a Bíblia diz assim, Deus está falando para o seu povo, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga. Olha o que aconteceu com o povo de Israel aqui, Isaías sendo usado por Deus para profetizar, e Deus falando, Deus com o seu povo, é isso que vai acontecer com você, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você vai dizer, este é o caminho, siga. Não existe uma voz. Mas hoje, quais vozes você está ouvindo? Qual é a trilha sonora que você escolheu para viver? Comece pesquisando lá no som do teu carro. Nós chamamos de playlist. Que caminho as mensagens das canções aí no teu carro estão conduzindo você a viver? Eu fui pesquisar entre as 5 top canções do Brasil e eles avaliam de várias formas, mas me apareceu aqui 2 canções aí do mundão, vê se você conhece alguma. Uma se chama Tubarões. Alguém conhece? Não tem problema conhecer, gente, então não pode estar na tua playlist do carro, mas ela diz assim, não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu para mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá para o inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Profunda. Top 1 da lista que eu pesquisei aqui, tá? Top 2. Perdão da palavra para começar. Deixe esse otário. Você sabe que eu pago tudo no card. Minha conta gorda, suave, que eu estou vivendo o meu auge. O pai te leva de nave, bebê, conforto no Audi. E por aí desce cada vez mais. Alguém conhece essa música? O nome dela é Mãe Solteira. Gente, é terrível a letra dessa música. Aqui é light. E ela começa a descer cada vez mais, até as portas do inferno. É terrível. Peguei só essas 2 pra gente não se escandalizar, porque a coisa é feia, mas você conhece algumas que tocam por aí, né? Agora eu fui pesquisar as top gospel do Brasil. E tem várias, mas aí eu vi uma que diz assim, ó. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele virá soberano em poder,
Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Essa é uma das. O nome dela é Ele. Outra canção também diz assim: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da... Essas são as top do Brasil aí. Tem outra também que diz assim, ó: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Deu para fazer uma comparaçãozinha aí das trilhas sonoras? Tem músicas bonitas aí no mundo afora? Várias. Lindas, maravilhosas. Mas a gente tem que cuidar com tudo que a gente ouve. No mínimo. Só que nós estamos falando, gente, de trilhas sonoras musicais. Mas como eu disse, existem outros tipos de trilhas que vivemos. Vozes que nos cercam e nos embalam para um destino. E a primeira que eu vou falar para vocês é a trilha da mente obstinada. Você pode dizer para alguém aí? Trilha da mente obstinada. Quero convidar você a abrir o livro de Samuel. 2 Samuel, abre comigo lá, capítulo 13. Vamos ver quem ouviu essa trilha da mente obstinada. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao 17, nós vamos ler. A história de Amnon e a sua irmã, Tamar. E a Bíblia diz: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, do rei Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon era irmão da Tamar também, tá, gente? Ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab. Esse Jonadab você vai ver mais para frente, mas ele era primo do Amnon. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Eu falei, deu spoiler, já saiu a resposta. Ele era primo então aí do Amnon. E ele perguntou assim para o Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama, disse ele, né, o primo dele. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia do seu primo e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepara algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, ele disse para Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse:
deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Obstinação. Amnon estava obstinado por um desejo. Obstinação é apego excessivo ou obsessivo às próprias ideias. Teimosia, birra. Aqui não é persistência, tá, gente? É algo além, é excessivo, é obsessivo. E Amnon, ele foi embalado por essa trilha da obstinação. E qual foi o resultado? Ele agiu com loucura. A trilha que ele ouviu o levou à loucura. E quem foi que ele ouviu? Quem que ele ouviu? Pode falar? Amigo primo. Ele ouviu o amigo primo. Lá no verso 5. Vá para a cama e finge estar doente. E a pergunta é: que vozes eu e você estamos ouvindo hoje? Às vezes, as pessoas tendem a fazer algo errado e dizem: eu sou fraco, eu caio na tentação. Mas se você olhar, andar do lado de gente que nem o Jonadab aqui, que tipo de conselho ele vai te dar? Se nós nos misturarmos com o mundo, que tipo de conselho eles vão nos dar? Se você sair de perto da tua família, que tipo de conselho eles vão te dar? No mínimo, requer cuidado. Por quê? Porque essa trilha sonora pode nos levar a loucuras da vida. Então, cuidado. E aqui vai um alerta para mim e para você. Cuidado com é tudo do meu jeito, conforme eu me sinto bem, é o meu caminho e eu acho que não tem problema. Porque a obstinação pode nos levar à loucura. No mínimo, gente, temos que ter cuidado. E qual é o perigo de viver essa trilha da obstinação? Sair da trilha de Deus, onde Ele dirige as nossas vidas, onde Ele coloca pessoas para nos ajudar a enxergar as loucuras deste mundo. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 13: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus, através desta palavra, Ele quer falar conosco. E eu e você temos que cuidar. Por isso nós estamos aqui, para compartilhar esta palavra. Por isso nós vamos num estudo bíblico, para compartilhar esta palavra, para meditarmos como ela diz para fazer. Por isso nós vamos num pequeno grupo, para meditar na palavra, para caminharmos uns com os outros, orarmos, cuidarmos uns dos outros. Por isso que nós falamos que mais que uma igreja, uma família para pertencer, porque esta é uma família de Cristo, que não é perfeita, como eu tenho certeza que a sua da carne não é. Mesmo assim, você vai dizer: todo mundo pode falar mal do meu irmão, mas, quer dizer, eu posso falar mal do meu irmão, mas ninguém pode falar, não é verdade? Eu posso dar cascudo batendo no meu irmão, mas ninguém pode bater no meu irmão. Irmão da carne, irmão do sangue. E o irmão da fé? Como é que é o irmão da fé? Todo mundo pode falar do teu irmão da fé? Você pode falar do teu irmão da fé? Somos uma família, a gente acaba falando. Mas a gente tem esse amor? Ou a nossa mente está obstinada? Sabe, o pequeno grupo é um lugar maravilhoso para você viver a família da fé.
como eu sempre digo e vou dizer, é um lugar para você ajudar e para ser ajudado. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Seja no domingo, seja no estudo bíblico, seja num pequeno grupo, seja num café de homens, seja num café de mulheres, seja no hype, nos adolescentes, nos jovens, aonde for, aonde você estiver. No mínimo, nós temos que ouvir a trilha sonora. Sabe? Eu vou expor uma coisa da minha família aqui, que eu não gostei, mas eu sei que foi a inocência e o descuido, por isso eu vou falar. Uma das minhas filhas postou uma foto muito linda, fazendo assim com o cabelo. Eu na hora já olhei, fui lá, minha princesa, linda, tal. Aí meu filho chegou, observou. Falei, você viu a música que você botou lá? Ela, o que foi? Ela não se ligou, botou uma música lá. E quando a gente foi ver, tinha lá o título da música, já era horrível, em inglês. Aí nós já falamos, meu Deus, olha essa música aqui, como é que tu botou essa música aqui e tal, tem que ter cuidado e tal. Já tira na hora, ela já foi lá, já tirou na hora, eu já descurti a foto, já deletei o comentário e já mandei ela deletar aquele negócio. No mínimo, para quê? Para ter cuidado. Para ter cuidado. Se eu não me engano, como é que era o nome daquela música que estava lá? Não vou dar, como é que fala, audiência para essa música. Mas tinha a palavra sexo lá em inglês. Eu falei, misericórdia, minha filha. Toma cuidado com isso daí. E às vezes é isso, sabe? A gente coloca uma coisinha, é inglês, bonitinha e tal, mas não sabe o que está falando. Estava assistindo uma série e os americanos falam tanto palavrão nessa série, que eu tenho que assistir ela em inglês para quem estiver passando, às vezes lá na minha sala, não chegar naquele momento que eles falam what the, essas coisas, sabe? Quem sabe inglês sabe. É muito, eu falo, misericórdia. Aí eu coloquei em português e o cara falou idiota, eles traduzem um outro palavrão pior ainda. Eu falo, poxa, tem português o tradutor? Não dá para ouvir. Aí minha filha falou, pai, você está ouvindo agora inglês, né, para praticar o inglês? Eu falei, não, filha, para não ficar nos ares aqui, esses palavrão que eles às vezes soltam lá no meio. É difícil, gente. Procura ter cuidado com tudo que a gente vê, com tudo que a gente ouve. Mas é difícil. Mesmo assim, temos que continuar cuidando para não sair da trilha de Deus. Porque Ele continua dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Além da trilha do obstinação, também tem a trilha do julgamento. E eu queria convidar você a olhar agora para 1 Crônicas no capítulo 15. O versículo 29, vamos colocar aqui para você. Olha a trilha do julgamento. O que acontece com a trilha do julgamento? Aqui é quando a arca da aliança, que representava ali a presença de Deus, do povo de Israel, estava voltando, que ela tinha sido roubada, e aí os caras que roubaram só se lascaram. Porque veio um monte de praga, um monte de coisa ruim para eles, porque eles estavam lá com a arca. E aí eles meio que, leva isso aqui, porque só está dando ruim para a gente. E aí Davi, quando traz de novo a arca para a cidade de Davi, olha o que acontece aqui no versículo 29. Aconteceu que entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. Imagino eu que ela deve ter pensado, o rei tirando suas vestes reais, indo lá no meio do povo, aquela plebe, para estar com eles, dançando, que vergonheira. Que vergonheira, oxe. Diria o Catarina. Estava lá o rei dançando. Sabe por quê? Porque ela não estava vendo da ótica que o Davi estava vendo. E aí ela o julgou. Você já julgou alguém porque você não viu a ótica dela? Às vezes assim, a gente está dirigindo, e aí eu ouço uma pessoa do meu lado dizer, olha a moto! Eu falo, eu vi a moto. Acontece isso aí também, Thiago? Você está dirigindo? Olha lá as pessoas. Sim, por isso que eu diminuí a velocidade, eu digo para o passageiro do meu lado. Por quê?
Ela não está ali dirigindo, então não está, às vezes, se preocupando com o todo, como quem está dirigindo. Mas eu digo, que bom, né? Continue assim, vai que eu não vi. É ajudadora. Mas às vezes é uma ótica. E aí a minha esposa, ela diz assim, às vezes... entreguei que era ela. Às vezes, ela fala, ai meu Deus, amor, às vezes eu tenho medo de andar com você. Porque você vai, você se enfia, aí parece que na rótula, vocês ficam esperando para chegar em cima, ver quem freia. Eu falei, não, é que a gente deixa assim, ir rapidinho e freia mais em cima da hora, só para ver se o cara ia entender que era a minha preferência. Se ele não entendeu, aí claro, né, eu estou o suficiente para frear e não bater. Mas ela fala, meu Deus, por quê? Porque não está na ótica dela. Então a pessoa julga você, porque não está vendo o que você está vendo e o que estava acontecendo com o Mical. Mas aqui ela estava vendo de um jeito ruim, julgando a vida do Davi. Só que o que aconteceu, gente? Ela não estava usufruindo daquele momento. Porque ela preferiu viver a trilha do julgamento na vida dela. Ficar só apontando o dedinho. E aí ela ficou lá paralisada na vida dela. E não usufruiu do momento de celebrar a arca do Senhor, a presença de Deus representada ali. E o Senhor estava novamente com o povo. Só que Davi, ele não deixou de dançar, porque ele poderia ser julgado. Davi foi lá. Davi devia ser bem espontâneo. Tanto que ele viu um gigante lá ameaçando o exército, ele chegou, quem é esse gigante aí? Já foi lá, pegou pedra. Um monte de soldado lá na frente, no campo de batalha. Um tempão, o gigante ameaçando todos os guerreiros, cheio de armadura. Chega ele lá com as pedrinhas. Nem a armadura do rei ele conseguiu levar, que era muito pesado. Chega ele lá, pensa qual que era o temperamento desse Davi. Que benção. E ele chega lá, a presença de Deus vem, e ele intensamente vai lá, recebe, dança, sabe? Talvez eu e você não estamos conseguindo ver da ótica de Deus em algumas áreas das nossas vidas e nem ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando para a trilha certa. Então, no mínimo, eu e você temos que ter cuidado com as trilhas sonoras de julgamento. Sabe o que aconteceu mais para frente com Mical? Ela se tornou estéril. E aqui a gente pode pensar que quem vive fazendo julgamentos se torna uma pessoa infértil, não gera vida, mas quando não damos ouvidos aos julgamentos, continuamos celebrando independente das vozes que nós estamos ouvindo. Isso aconteceu também com Neemias. Deixa eu te mostrar aqui na tela, lá em Neemias no capítulo 4, se você quiser tomar nota, versículo 3 e 4. Neemias, ele estava reerguendo os muros da cidade, mas estavam desprezando ele. E a Bíblia diz lá no versículo 3, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Olha que debochado, pedrada nele, né, filha? E aí Neemias diz, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. E assim aconteceu. Neemias estava lá, ó, com uma espátula na mão ali, ó, trabalhando no muro e uma espada na outra mão. É o que a Bíblia diz. Que tinha momento que ele... Você pensa o que é você trabalhar e não poder largar a espada para garantir? Que tinha hora que tinha que largar o muro, guerrear, agora voltar para o muro para poder construir. Talvez muitos irão desprezar o que você está construindo na tua vida, porque eles estão vivendo em outras trilhas sonoras, te julgando, te zombando, a trilha sonora do desprezo, sabe? Mas se você viver na trilha sonora de Deus, continue se esforçando, meu irmão. Continue perseverando. Porque uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Se você não entender o que o Senhor está falando para você, você vai entender e vai mudar seus planos. E vai continuar. Porque Ele vai olhar o teu coração. Ele vai ver o teu desejo de agradá-lo. E se você quiser viver na trilha sonora dEle, você vai começar a ouvi-lo e passar a viver conforme Ele te direciona nas áreas da tua vida.
Só que no caso de Mical, parece que ela estava tentando, olhando mais para frente, impedir uma voz profética de Davi sobre a nação, de celebrar a presença do Senhor no seu lar, dividindo com todo o povo. E hoje em dia muitos desprezam e querem calar a nossa fé. Tem alguém que está desprezando a tua fé? Tem alguém que está querendo calar a tua fé? Não deixe que essas vozes hoje tentem impedir aquilo que o Senhor tem para o teu lar. Ainda em 1 Crônicas, no capítulo 16, o versículo 7 e 8, a Bíblia diz: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Ele disse: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Sabe, talvez é o momento de você bater o pé na tua casa e celebrar. Quando os nossos filhos eram menores, a gente começava a sentir um clima ruim no ar, confusão, e aí a gente falava: vamos orar, oração de guerra, todo mundo se levantando, larga o celular, desliga a televisão e vamos orar. E as crianças pequenas falavam: ai pai, é aquela oração que a gente tem que andar a casa toda. E começava a desprezar a oração, e já começava a falar: ai, não quero, estou cansado, não sei o que, tal. E a gente batia o pé: não, é essa mesmo, vamos andar pela casa, vamos lá. E a gente andava pela casa e orava pelos quartos: Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, todo demônio, Senhor, que entrou nessa casa, que veio pelo trabalho, pela televisão, pela internet, os vizinhos fazendo confusão, o que acontece, Senhor, aqui, em nome do Senhor Jesus. E começava a orar, a gente fala que é a oração de guerra, para limpar a atmosfera da nossa casa. A gente não vê no reino do Espírito, mas a gente sente. Já chegou na tua casa, não aconteceu nada e parece que você chegou num campo minado? Dependendo do lugar que você pisa, explode. Não quero falar mal das mulheres, mas tem dias assim. Eu trabalho com mulher, né? Eu sou professor de educação física. E trabalhar com mulheres é como trabalhar num campo minado, irmão. Você não sabe qual vai ser a próxima a explodir. Então tome cuidado. Dê bom dia para todas. Ajude o máximo possível. E se ela quer andar de cabecinha baixa assim, ó, você já desvia e vai para outra. Mas que bênção são as mulheres, não é mesmo? Principalmente as lá de casa. Mas o que eu quero te dizer é essas trilhas sonoras. Assim como nós vimos um vídeo sem trilha sonora, não tem muita graça. Com a trilha sonora tem graça, mas tem aquelas trilhas de alegria, de celebração, que é o que Davi estava fazendo aqui. Ei, agora é momento de trilha de festa! Ei, chegou a arca, alegria, vamos dançar! Gostou do meu samba? Clima de festa, mas também tem aquele clima de chorar. Sabe, eu estou vendo uma série, daí eles tinham que cuidar dos bois, aí deu uns BO nos bois, e aí tinha um lá que tocava as músicas bem country, e daí ele falou: o que você quer que eu toque, chefe? Ele: hoje toque uma bem triste, cowboy. E ele vai lá e música bem de caipira assim, bem linda assim, cantando sobre a vida do vaqueiro, que é difícil, que eles vão ser extintos, bem deprimente. Mas era uma letra para consolar o coração deles. Se você lê a Bíblia, você vê que vários lugares da Bíblia o Senhor fala: passe isso para a próxima geração, cantem, escrevam música sobre isso e compartilhem através das trilhas sonoras da vida. A mensagem de Deus, ela é levada a todos os lugares. Tem gente que vive sempre na marcha fúnebre, todos os dias. A gente às vezes pensa: Senhor, leva de uma vez, Senhor, se ela está tão desgostosa da vida. Mas quando você para observar um rei entrando na cidade, dançando, e você vai dizer assim: rei, você está dançando, mas o esgoto da minha rua está uma desgraça.
Eu estava passando ali por aquela rua, acho que é bem essa daqui. Deixa eu pensar aqui. Acho que é bem essa daqui. Tá cheio de galerias. E aí esses dias, já passei várias vezes e vi as galerias ali. Aí eu pensando, meu Deus, por que essas galerias estão aí? Daí eu comentando com minha esposa, por que essas galerias estão aí? Compraram para quê? Para deixar aí? Eu conversando com ela. Falei, não, o que será que aconteceu, né? Porque estou vendo o prefeito aí se esforçando para botar as galerias, melhorar a infraestrutura e tudo mais. E aí essa semana, eu vi um videozinho dele explicando as galerias. Aí eu curti lá, falei, ó, que bom. Você não fica feliz quando você vê uma prestação de contas dessa, vindo do governante? Você até não fica pensando em falar mal, porque você vê que ele está se mexendo, bem ou mal, tem coisas que a gente não sabe, mas está ali. Você, agora entendi. Mas eu podia olhar e ficar só reclamando, e ficar só falando mal, ou talvez ir até os nossos governantes e falar, ei, por que está lá? Está atrapalhando essa semana, quase atropelei uns lá, quase mandei uns pavalos ali, está todo mundo se afunilando ali e tal, sabe? Eu estou com vontade de ir lá falar na prefeitura sobre um semáforo que tem ali perto do ginásio, que ele dura 30 segundos para passar e 2 horas para esperar. Quem conhece esse semáforo? Tem alguma coisa errada ali. Eu estava parado e do outro lado já estava verde para os pedestres, vermelho para todo mundo, e o cara que me ultrapassou, e aqui vermelho. Aí minha esposa, olha lá, o cara lá passando, porque está verde do outro lado. Eu falei, mas não podia estar verde para o pedestre lá. Por que ele está passando lá, por que a gente está parado? Está errado. Aí eu falei, poxa, já pensou, se alguém foi na prefeitura, falar com eles, falar, gente, pelo amor de Deus, está certo isso aqui ou eu que sou ignorante? Vê se está certo as contas da matemática desse semáforo. Sabe, às vezes a gente tem que fazer isso. Parar de viver a trilha do julgamento e ir lá. Esse semáforo particularmente me incomoda bastante quando eu estou com pressa. Mas eu nunca fui lá. E eu estou pensando, mandar uma mensagem para o prefeito, ter o WhatsApp dele. Falar, prefeito, meu querido, quero te levar numa esquina da cidade, só para eu ter certeza. Mas às vezes a gente cai nessas trilhas da vida. E não faz nada para mudar. E eu estou me colocando nessa roda com todo mundo aqui, gente. Nós temos que nos esforçar cada dia mais para ver quais são as trilhas sonoras que nós estamos escolhendo viver na nossa vida. Porque sem trilha sonora não tem graça. Mas se viver a trilha sonora errada, já viu aquelas de filme de terror? Elas começam a tocar. Às vezes eu estou assistindo um filme de suspense com a minha esposa, aí começa a tocar uma música, aquelas... Ela já nem vê. Já começa a me dar um negócio ruim, não quero nem assistir essas coisas. Eu falei, opa, a intenção do cara que fez a trilha deu certo. Ele queria causar suspense. Você tem vivido esse clima de suspense na tua vida? Quando o teu chefe vem e fala assim, fulano, quero conversar com você, vá na minha sala. O que você pensa? Ou você pensa... Amor, quero falar com você. É forte. Mas são trilhas, concordam? São situações que vivemos. Temos que viver com essas trilhas sonoras na nossa vida. Faz parte. Deus colocou música ao nosso redor. E assim, meus irmãos, eu poderia citar para vocês milhares e milhares de outras trilhas que eu não vou falar. Não vou me aprofundar, mas vou citá-las. A trilha da justiça própria. A trilha do deixa a vida me levar. Vida leva eu pro inferno, sei lá o que for. Vida leva eu. A trilha do o importante é ser feliz. Quem estava no hype terça-feira? Essa era a frase do hype. O importante é ser feliz. O que a Bíblia fala? Não. O importante é agradar a Deus. Mas tem aí fora a trilha do importante é ser feliz. Não. O importante é agradar a Deus, irmão. Tem a trilha do não confio e não coloco fé. Não acredito. Tem a trilha do estou no controle. Tem a trilha é só uma mentirinha, não tem problema. Tem a trilha do acho que não tem problema. Fato é que a minha e a tua trilha sonora não pode ser definida pelas nossas circunstâncias. 2 Coríntios, no capítulo 4, 8 e 9, a Bíblia diz, de todos os lados somos pressionados. Nós cantamos isso na primeira canção hoje. Mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso cantamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nós nos movemos pelo aquilo que a gente crê, não pelo aquilo que a gente vê. E as circunstâncias não podem definir a trilha sonora que eu e você estamos escolhendo para viver. Que músicas têm alimentado a sua alma? São canções de fé ou de tristeza? Quais são as notícias que têm te alimentado? As de desgraça desse mundo afora? Ou as que Jesus em breve voltará e que Ele virá e que Ele é a razão do meu viver? Muitas vezes a gente adoece não porque o vírus é forte, mas porque a nossa imunidade é fraca e as circunstâncias nos fazem adoecer. Por isso, eu e você precisamos nos fortalecer na fé, nos enchendo da trilha sonora de Deus. Há uma canção que diz: Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria, em todo tempo louvarei, adorarei a Ti, Senhor meu Rei. A fé em Jesus e na Sua palavra devem ser o nosso alimento, deve nos conduzir a essa trilha. E por último, o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2 diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Sabe, a parte do chão dos rios, ela é retinha sempre? Não, ela é feita de altos e baixos, né? Mesmo nesse rio que eles iam atravessar, Deus fala para eles: eu estarei com você quando você atravessar os rios. Eles não vão encobrir vocês. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. E Deus já provou aqui por A mais B, que se jogarem você numa fornalha, ou você morre e vai para o céu premiado, ou Ele te tira de lá e nem cheiro de fumaça tu vai ter. Para que o nome dEle seja exaltado. A vida, ela tem sim altos e baixos, mas a palavra de Deus diz que a gente não vai se afogar. Que estas águas deste mundo não vão nos encobrir. E para concluirmos, esta palavra que eu estou compartilhando com você, se ela estiver movendo algo no teu coração, é porque hoje Deus está chamando você para viver mais ainda na trilha sonora dele. É uma trilha cheia de fé, cheia de inspiração, cheia de emoção, cheia de recompensa, cheia de sacrifícios, mas cheia de júbilo, independente das circunstâncias. Sabe para quê? Para mover eu e você de lugar, para a gente ouvir as vozes certas. Eu quero convidar você nessa noite, se você pudesse colocar de pé, para falarmos com Deus. Você sabe qual é a trilha sonora que você tem vivido na tua vida. Mas experimente levar as canções do céu para o teu carro, para o teu lar, e comece a ver do que você vai se encher. Se você estiver sofrendo, adore o Senhor. Muitas vezes, quando eu busco a presença de Deus, eu choro. Eu digo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu não sou tão forte assim, isso realmente me machuca, mas eu estou aqui, querendo te ouvir a tua voz. Por isso ontem eu compus essa canção, estando na presença de Deus, pedindo a direção dEle. Eis-me aqui para ouvir, após abrir o meu coração. Eu escrevi essas duas frases e falei: agora Deus, eu vou abrir meu coração. E eu comecei a falar com Deus. E o Senhor me fazia olhar cada vez mais para Ele.
me fazia olhar cada vez mais para Ele. E o refrão dizia: Tu és a minha esperança. Tu és o Filho de Deus. Eu me jogo com fé em Ti, na Tua direção. E quando nós vivemos uma trilha sonora, olhando para as coisas do alto, como a Bíblia diz, sabe, no meio das tempestades, você sabe que Jesus está no teu barco. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos e você fazer tua oração para Deus. Abra o teu coração.